Canal Jornal Online. Cenário internacional. Donald Trump volta aos holofotes com um tarifaço global, reacendendo a tensão no comércio internacional. A medida já provoca reações em mercados emergentes, incluindo o Brasil, que pode sofrer impactos diretos na exportação de aço e soja. Guerra no Oriente Médio. A tensão entre Israel e Irã continua no radar, com a comunidade internacional em alerta para novos desdobramentos. Crise climática. Fortes tempestades atingem regiões do Sul-Criou e Europa, reforçando o debate sobre mudanças climáticas globais. Cenário nacional. Chuvas no sul e sudeste dão trégua, mas o rastro de destruição ainda desafia autoridades e moradores. Milhares continuam desalojados e as equipes de resgate seguem atuando em áreas de risco. Economia brasileira sente os primeiros efeitos do tarifaço de Trump, com projeções negativas para o agronegócio e indústria pesada. Política nacional segue agitada, com movimentações estratégicas de partidos para as eleições municipais e discussões no Congresso sobre a reforma tributária. Especial de Páscoa. Em meio às notícias tensas, o Domingo de Páscoa nos convida à reflexão, renovação e esperança. Milhões de brasileiros participaram hoje de celebrações religiosas, tanto presenciais quanto online. Líderes religiosos reforçaram mensagens de paz, solidariedade e reconstrução, especialmente para os que enfrentam perdas e dificuldades após as chuvas. Boa noite! Começa agora o CNN Prime Time neste domingo de Páscoa, 20 de abril de 2025. E a gente começa de olho no julgamento do chamado Núcleo 2 do plano de golpe, marcado para a próxima terça-feira. Entre os denunciados pela PGR está o ex-assessor de Bolsonaro. Felipe Martins pediu, por meio da defesa, livre circulação em Brasília durante os dias de julgamento. Alexandre de Moraes já tinha autorizado o aliado do ex-presidente a acompanhar a sessão da primeira turma do Supremo, que vai decidir se ele vira réu no Supremo Tribunal Federal. O fim de semana de Páscoa foi marcado por fortes chuvas no sudeste do Brasil. Moradores das regiões do ABC e da Baixada Santista contabilizam os prejuízos. Em algumas localidades, o volume de chuvas em poucas horas ultrapassou o previsto para todo o mês. E depois do cessar-fogo de um dia marcado por acusações de desrespeito entre Ucrânia e Rússia, o governo de Volodymyr Zelensky fez uma oferta a Putin de um cessar-fogo parcial. A ideia é pausar os ataques aéreos contra alvos civis por 30 dias. E nos Estados Unidos, milhares de manifestantes vão às ruas contra a política de imigração de Donald Trump. Os atos registrados em várias cidades também pediam a saída do presidente americano por causa das ameaças às universidades e pelas demissões em agências do governo. E na quinta rodada do Brasileirão, o São Paulo venceu o clássico contra o Santos. Com 52 mil torcedores no Morumbis, Ferreirinha e André Silva fizeram a alegria da torcida. É a primeira vitória do São Paulo no campeonato. Estamos ao vivo com reportagens especiais e análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Juliana Lopes e este é o CNN Prime Time. A gente abre essa edição com uma apuração minha sobre o julgamento no STF do plano de golpe, que será retomado nesta terça-feira. A defesa do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do caso, Alexandre de Moraes, para que ele possa se deslocar livremente pela capital federal e não exclusivamente nos trechos que já tinham sido autorizados pelo magistrado, hotel, aeroporto e Suprema Corte. A CNN, a defesa de Martins, afirmou que o ex-assessor estará presente em todas as sessões do julgamento e segue a determinação de uso de tornozeleira eletrônica. Martins cumpre prisão domiciliar em Ponta Grossa, no Paraná, e faz parte do Núcleo 2 de investigados, composto por 6 pessoas identificadas como responsáveis pelo gerenciamento das ações golpistas. No início do mês, Moraes multou o ex-assessor em R$20 mil por aparecer em um vídeo publicado nas redes sociais de um de seus advogados, o desembargador aposentado Sebastião Coelho.
O relator entendeu que Martins descumpriu uma medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais. O analista Atel Cury explica quem são os integrantes do chamado Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado e o Supremo Tribunal Federal decide nesta semana se torna réus esses denunciados. O Supremo Tribunal Federal vai analisar, então, uma parte da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. É a segunda vez que o Supremo vai se debruçar sobre os acusados pela Procuradoria-Geral da República, dessa vez no Núcleo 2, o núcleo que é apontado pela Procuradoria-Geral da República, formado por 6 pessoas, o núcleo de gerenciamento de ações. 6 pessoas foram acusadas pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes e serão analisados esses crimes na denúncia nessa terça e quarta-feira pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada por 5 ministros. É a segunda etapa desse julgamento. A denúncia foi apresentada contra mais de 30 pessoas, foi fatiada em núcleos para facilitar a análise por parte dos ministros do Supremo que fazem parte dessa primeira turma. São 5 esses ministros. A tendência é de que a denúncia seja aceita contra esses 6 denunciados, contra esses 6 acusados pela PGR de participarem da suposta trama golpista que teve espaço ali no final do segundo semestre do governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre essas pessoas, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, o diretor-geral da época da PRF, o Silvinei Vasquez, e outros integrantes da PRF por conta daquelas blitz que foram realizadas no segundo turno das eleições de 2022 com o objetivo, de acordo com a PGR, de impedir eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de votarem naquele segundo turno das eleições. Também o general da Reserva do Exército Brasileiro, Mário Fernandes, e outros ex-assessores diretos de Jair Bolsonaro, como, por exemplo, Felipe Martins, acusado de ter ali participado da criação da minuta golpista e de ter apresentado essa minuta em diversas vezes, sustentado, bancado e defendido a execução e a assinatura para colocá-la de fato em execução da minuta golpista pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma tentativa dele se perpetuar no poder a despeito da derrota nas eleições daquele ano. O julgamento começa na manhã dessa terça-feira. Felipe Martins muito provavelmente estará frente a frente com os ministros, assim como fez Jair Bolsonaro naquela primeira etapa que o tornou réu junto com outras pessoas. Com isso, o Supremo Tribunal Federal analisa mais um grupo denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ao longo das próximas semanas, outras análises, outros julgamentos devem acontecer. Tudo para decidir se abre ou não ação penal contra esses denunciados. Logo depois disso, mais adiante, com a ação penal já em curso, todos terão direito à ampla defesa, terão direito a apresentar as suas versões da história, apresentar contraprovas, que deverão também ser apresentadas as provas pela Procuradoria-Geral da República. E a expectativa é a de que o julgamento do mérito, para decidir se essas pessoas devem ser condenadas ou devem ser absolvidas, a expectativa de que aconteça somente no final de 2025. E o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou hoje nas redes sociais uma mensagem comentando o processo de recuperação da cirurgia feita na última semana. Ele disse que os médicos classificam a resposta clínica como positiva. De Brasília, a gente vai falar ao vivo com a repórter Marina Demore, que tem os detalhes dessa postagem para a gente. Muito boa noite, bem-vinda, Marina. Oi, Ju, obrigada. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu falo aqui da porta do hospital onde está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse domingo, completou uma semana da cirurgia
ao qual ele foi submetido aqui na capital federal e, de acordo com o boletim médico que foi divulgado, Bolsonaro segue, portanto, com uma boa evolução clínica. Ontem, a equipe médica do hospital informou que o ex-presidente havia apresentado um episódio de alteração da pressão arterial, o que já foi normalizado. A gente lembra que o ex-presidente realizou uma cirurgia para desobstruir o intestino no domingo passado. Os médicos classificaram essa cirurgia como extremamente complexa e delicada. Ele trata de uma obstrução parcial do intestino em razão da formação de aderências que surgiram após cirurgias que foram feitas em decorrência da facada que sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral, de acordo com os médicos que o acompanham. Nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro fez uma publicação também nesse domingo, disse que segue recebendo nutrição por via venosa e realizando sessões de fisioterapia. Ele disse também que a recomendação médica é de repouso absoluto, ele segue sem poder receber visitas e ainda não há uma data definida para que deixe a UTI. Juliana, a gente, claro, está acompanhando muito de perto todo esse quadro, então, de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você. Obrigada, Marina Demore, ao vivo, direto de Brasília. Vamos para o noticiário internacional, porque a Ucrânia fez uma oferta à Rússia de um cessar-fogo parcial para pausar os ataques aéreos contra alvos civis por 30 dias. A proposta do presidente Volodymyr Zelensky veio após o cessar-fogo de Páscoa decretado pelo líder russo Vladimir Putin. Os dois países trocaram acusações de violação da trégua, que durou um dia. É o que a gente acompanha em detalhes na reportagem da correspondente Mariana Giangiacomo. O russo Vladimir Putin tinha determinado uma pausa em todas as atividades militares durante o domingo de Páscoa. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia foi atacada mais de 60 vezes desde a meia-noite até a tarde do domingo. Nas redes sociais, Zelensky disse que ou Putin não tem controle total sobre o próprio exército, ou a Rússia, na verdade, nunca teve intenções genuínas de fazer movimentações em direção a um cessar-fogo. O Ministério de Defesa da Rússia rebateu as acusações e afirmou que a Ucrânia quebrou o cessar-fogo mais de 1000 vezes. Na Ucrânia, as celebrações de Páscoa dividiram espaço com o medo de novos ataques. Moradores receberam a trégua de um dia com ceticismo. Сьогодні світле свято Великодня, тому краще довіряти Богові і вірити в найкраще, звичайно. А йому довіряти важко, не варто. O cenário tenso vem no momento em que as negociações para um cessar-fogo parecem estagnadas e em meio a ameaças dos Estados Unidos de abandonarem as conversas. Na sexta-feira, o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos vão desistir de tentar mediar um acordo se não houver progresso. Foi a mesma fala do secretário de Estado americano Marco Rubio, chefe da diplomacia do país. Rubio falou que se as negociações não avançarem nos próximos dias, o governo americano vai desistir do assunto. Os Estados Unidos e a Ucrânia negociam de forma paralela um acordo para a exploração de riquezas minerais em solo ucraniano, e essas negociações estão andando. A proposta é vista por Trump como uma forma de receber de volta o dinheiro fornecido em assistência para os ucranianos desde o começo da guerra. Vamos seguir falando sobre o conflito na Ucrânia agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite para você, muito bem-vindo. Começo te perguntando qual é a chance dessa oferta do presidente Volodymyr Zelensky dar certo. Boa noite, Juliana, e a todos que nos acompanham. Tanto a trégua oferecida pelo Putin nesse dia de Páscoa, domingo de Páscoa, quanto a trégua proposta por Zelensky são apenas gestos em direção ao Donald Trump para procurarem ficar numa posição favorável em relação ao presidente americano. A partir do momento em que o Trump retirou a ajuda militar à Ucrânia, ele deu um incentivo a mais para a Rússia continuar atacando a Ucrânia, tentando recuperar o Kursk, o território que a Ucrânia ocupou em agosto do ano passado, o território russo, e também de tentar avançar sobre o território ucraniano, que é o objetivo dele.
O Putin, quando fala de trégua, de cessar fogo, ele está apenas procurando incentivar o Donald Trump a seguir nas relações especiais que foram estabelecidas entre os dois. Isso favorece muito o Putin, coloca a Rússia no mesmo patamar que os Estados Unidos e a China, e isso era o que o Putin pretendia ao invadir a Ucrânia e alcançou esse objetivo com a volta de Donald Trump à Casa Branca. De maneira que o que a gente pode esperar é uma continuação dessa guerra, mas um acusando o outro, Putin acusando o Zelensky e vice-versa, de serem os responsáveis por essa frustração do plano de Donald Trump, que havia dito que em 24 horas acabaria com a guerra, e o governo dele está completando hoje 3 meses sem que isso aconteça. Mas ele é um corresponsável por isso. Ao retirar a ajuda militar à Ucrânia, ele deu força para a Rússia. A Rússia, o que deseja é restabelecer as relações comerciais com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, querem também explorar os recursos naturais da Ucrânia. Agradeço por hora, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre outros assuntos. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu te conto que milhares foram às ruas nos Estados Unidos contra as políticas de Donald Trump. O CNN Prime Time volta em instantes. Fica por aí que eu já volto. Horas 18 minutos. Estamos de volta com o CNN Prime Time. E te conto que 4 pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de planejar o assassinato de um homem em situação de rua. Segundo a polícia, eles faziam parte de um grupo virtual e transmitiram o crime pela internet. As últimas informações com a repórter Rafaela Cascardo. Os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa virtual que planejava não só o assassinato desse homem em situação de rua neste domingo de Páscoa, mas também outros crimes cruéis que seriam transmitidos na internet em troca de dinheiro. Uma operação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima e da Delegacia da Tijuca, na Zona Norte, cumpriu na manhã deste domingo 3 mandados de prisão em Vicente de Carvalho, na Zona Norte da capital fluminense, e em Bangu, na Zona Oeste do Rio. E o menor também foi apreendido nessa ação, que ainda teve o apoio da Subsecretaria de Inteligência e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a polícia, esse assassinato estava sendo planejado em uma plataforma que ultimamente vem sendo muito usada por adolescentes e jovens justamente com essa intenção. Nesse caso específico, o grupo tinha o objetivo de realizar e divulgar atrocidades como maus tratos a animais, indução à automutilação, estupro virtual, racismo e incitação ao crime. Tudo isso como forma de entretenimento. O grupo também promovia ataques de ódio contra negros, mulheres e adolescentes numa escalada de violência virtual que tem consequências no mundo real. Os 3 presos são considerados chefes desse grupo. Um deles se apresentava como ativista ambiental, já tendo participado de eventos internacionais em relação ao assunto. A Polícia Civil do Rio disse que continua investigando outros membros desse grupo e fez um alerta para pais e responsáveis em relação ao tempo que adolescentes passam no ambiente virtual sem monitoramento. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, deixa um terminal de ônibus na zona leste de São Paulo pouco antes de ser morta. Esse é o último registro que a polícia tem da jovem. O Estevão Limana acompanha esse caso e traz agora todos os detalhes e atualizações para a gente. Boa noite para você, Estevão.
Boa noite, Juliana. Uma ótima Páscoa a todos. Essas últimas imagens foram angariadas pela polícia aqui de São Paulo e vão ajudar na elucidação do caso, porque a estudante saiu do bairro Butantã no último dia 13 da casa do namorado em direção a Itaquera, na zona leste de São Paulo. Quando chegou ao terminal do metrô, ela fez o trajeto por meio do metrô aqui de São Paulo. Quando ela chegou no terminal, avisou o namorado que ia carregar o celular em uma banca de jornais, pediu o dinheiro para um carro de aplicativo por meio de transferência bancária, só que depois disso ela parou de responder as mensagens e ficou desaparecida por 5 dias, até o corpo dela ter sido encontrado já, sem vida, em frente a uma escola de ensino superior que fica ali pela região. A polícia agora, com essas imagens, vai tentar investigar o caso para saber quem sequestrou a jovem Bruna, a estudante, e também quais foram as causas deste crime e as motivações, porque até o momento essa história ainda não teve outros desdobramentos até este domingo de Páscoa. Juliana. Muito obrigada, Estevão, pelas suas informações. E 2 adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, suspeitos de matarem o advogado Juliano Giral em Ubatuba, interior de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 4 da manhã do sábado. As imagens das câmeras de segurança que flagraram o crime levaram os policiais militares a suspeitarem que um dos envolvidos seria um jovem já conhecido pela polícia. Os agentes se deslocaram até a residência do suspeito e no local encontraram um moletom amarelo do mesmo modelo utilizado por um dos autores no momento do crime. O adolescente também vestia uma roupa parecida com a que aparece nas filmagens. No quarto dele também foi encontrado um aparelho celular com a foto da vítima ferida por um disparo na mão. O adolescente negou qualquer participação no latrocínio e a equipe recebeu informações de que outro adolescente envolvido no crime morava em uma rua próxima. Com a chegada da polícia, o rapaz fugiu. Ainda assim, a mãe reconheceu o rapaz nas filmagens e logo em seguida o menor se apresentou na delegacia. Milhares de pessoas se reuniram em diversas cidades dos Estados Unidos para protestar contra o governo de Donald Trump. Em Washington, manifestantes do lado de fora da Casa Branca pediram a saída de Trump e demonstraram apoio aos imigrantes deportados pelo governo. Eles também expressaram solidariedade às pessoas demitidas pelo governo federal e às universidades ameaçadas pela administração. Desde a posse, em janeiro, mais de 200 mil pessoas foram demitidas de agências federais. Washington também deteve dezenas de estudantes estrangeiros e ameaçou suspender o financiamento federal a universidades por programas de diversidade e protestos pró-Palestina. A gente volta a falar com o analista de internacional, Lourival Santana, sobre esse assunto. Lourival, esses protestos contra Donald Trump podem crescer? Qual é o impacto disso sobre o governo americano? Bem, hoje esse governo está fazendo 3 meses, o governo de Donald Trump, e muita coisa aconteceu, muitas decisões foram tomadas, em relação à economia. Existe hoje um cenário que vai se desenhando de aumento do custo de vida e também de desaceleração da economia por causa das tarifas, principalmente. Existem outras atitudes que o presidente vem tomando em relação aos imigrantes, em relação às decisões da justiça que ele não tem obedecido, e essas demissões todas de funcionários também. Tudo isso vai criando um ambiente de frustração por parte dos americanos, que vai se avolumando. Eles ainda estão muito desmobilizados, principalmente o próprio Partido Democrata de oposição ainda não se refez da derrota eleitoral, está um pouco desorientado, sobre como agir a partir de agora, sem lideranças claras, tanto assim que são os ex-presidentes, Clinton, Obama e Biden, que vêm se manifestando. E também há um certo receio sobre as reações do presidente, que está falando, por exemplo, em criar prisões para cidadãos americanos em El Salvador, para, enfim, agir contra esses
esses cidadãos americanos fora da jurisdição da justiça americana. Então, há um ambiente de intimidação, de medo também, nos campi das universidades, né, esses cortes de verbas para as universidades que não se alinham com o pensamento do presidente. Mas, gradualmente, tudo indica que essa mobilização vai crescer, os americanos vão encontrando motivos e formas também de se manifestar, e ano que vem, em novembro, tem eleição de meio de mandato, que tradicionalmente é vencida pelo partido de oposição. Mas, nesse caso, diante dos possíveis impactos negativos na economia americana das políticas de Donald Trump, essa eleição pode ser bastante favorável aos democratas e mudar totalmente a equação que existe atualmente no governo. Lorival Santana, muito obrigada pela participação por aqui. Bom descanso para você. Obrigado. E a rodada vai chegar ao fim amanhã com a partida entre Bahia e Ceará. O retrospecto entre as equipes é equilibrado, olha só. Até hoje, os times se enfrentaram 55 vezes, com 20 vitórias para cada lado, além de 15 empates. Cada equipe ainda marcou 66 gols no duelo e o confronto entre os clubes nordestinos vai começar às 8 horas desta segunda-feira, na Fonte Nova, em Salvador. E a dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro não para, e inclusive tem novidades envolvendo a busca de Corinthians e Grêmio por novos treinadores. O pessoal da Itatiaia me ajuda a explicar, olha só. O atacante holandês Memphis Depay enviou para a diretoria uma lista com indicações de técnicos. Tite é um deles. Outros nomes seriam dos treinadores com quem Depay trabalhou no futebol europeu. Já o Grêmio está cada vez mais perto de anunciar Mano Menezes como substituto de Gustavo Quinteiros. A questão salarial é o principal entrave no momento e outro problema a ser superado é o tempo de contrato, já que é ano eleitoral no clube. E a atual diretoria tem mandato garantido apenas até o fim da temporada. Vamos fazer mais um rápido intervalo e no próximo bloco te falo dos prejuízos dos moradores do ABC Paulista depois de um fim de semana marcado por temporais. O CNN Prime Time volta daqui a pouquinho. Fica por aí que eu já estou de volta. Horas 35 minutos, CNN Prime Time de volta neste domingo de Páscoa. Agora a gente olha para o Brasil porque as chuvas que atingiram São Paulo causaram estragos em várias regiões do estado. No ABC Paulista houve registros de alagamentos e deslizamentos de terra. A água transbordou rios, invadiu ruas e deixou pessoas ilhadas. Sandro Brilhante mora no bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo, e teve a casa inundada pela chuva. O motorista perdeu na enchente móveis e a geladeira. A inquilina mora no fundo, né? Ela me mandou uma mensagem, né, um inquilino, falando que estava tudo cheio, meus primos do lado, me ligou também. E aí eu fiquei apavorado, né? Não dormi direito, vim para cá de manhã cedo, quando eu abro a porta, tá a situação. Além de São Bernardo, foram atingidos pelas fortes chuvas os municípios de São Caetano, Mauá, que registrou um deslizamento, Diadema e Santo André. Essas duas últimas cidades registraram em 2 horas o acumulado de chuva previsto para mais de 20 dias. Em Diadema, equipes da Defesa Civil e da Prefeitura da cidade atenderam a população atingida. Alimentos, roupas de cama e até colchões foram distribuídos. A prefeitura ela mapeou quais foram as residências que foram atingidas, então teve todo um acionamento da assistência social do município que visitou essas residências, localizou as famílias, identificou e verificou qual a real necessidade. O ABC recebeu um alerta severo de chuvas da Defesa Civil horas antes do temporal. Com este aviso, o Cell Broadcast, novo sistema de aviso do governo do estado, superou 150 acionamentos em 4 meses. Até aqui, houve 144 avisos severos e 7 extremos. A cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, concentrou 4 dos 7 alertas mais graves. Também registraram acionamentos as cidades de Jacareí, Montemor e Campinas.
Existe um plano de contingência já para destinar as pessoas do Guarujá para os abrigos, então já tem toda uma estrutura de prevenção estabelecida lá para que a gente possa atuar na resposta quando a gente emite esse alerta, porque de nada adianta a gente emitir o alerta se a população local não sabe aonde se dirigir, não sabe como se comportar. Então todo o monitoramento já é feito, voltado devido à característica daquela região litorânea que a gente já conhece. Em São Vicente, no litoral de São Paulo, a chuva abriu uma cratera em um cruzamento. As imagens são impressionantes. Olha só, a calçada cedeu por completo e a abertura atingiu uma faixa de pedestres e boa parte do asfalto. É possível ver que um poste chegou a ser engolido pela cratera. Ninguém ficou ferido, felizmente. Havia inicialmente uma preocupação com a estrutura do prédio que fica ao lado do buraco e a Defesa Civil chegou a cogitar a saída dos moradores do imóvel, mas depois de uma vistoria, o risco de abalos foi descartado. Equipes trabalham na região para avaliar o impacto desse buraco. E a chuva também coloca o Rio de Janeiro em alerta. O fim de semana foi de temporais na região serrana do estado e a Defesa Civil está em atenção para o risco de deslizamentos. A repórter Rafaela Cascardo traz as informações. A região serrana do Rio registrou chuva de moderada a forte durante a madrugada, o que sempre gera uma grande preocupação, já que é uma área mais sensível em relação à chuva, onde fica, por exemplo, a cidade de Petrópolis. Também houve chuva intensa nas regiões norte e noroeste do estado. Aqui na capital fluminense, ontem à noite choveu de forma mais intensa em alguns pontos e hoje pela manhã teve chuva fraca registrada principalmente na zona oeste e também em outros pontos do estado, como na região metropolitana e na Costa Verde. O Sistema Alerta Rio, vinculado à Prefeitura do Rio, disse, no entanto, que caso volte a chover na capital fluminense ainda neste domingo, deve ser chuva fraca. A Defesa Civil do Rio ainda assim informou que há alto risco hidrológico em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, que é quando há a possibilidade, por exemplo, do nível dos rios subir e haver transbordamento. Em relação a deslizamentos, a Defesa Civil classificou como alto risco para a região metropolitana, principalmente para a cidade de Niterói e para a capital fluminense. Já as regiões Serrana e Sul têm risco moderado de deslizamentos. A cidade do Rio chegou a entrar no estágio 2, que é quando há possibilidade de ocorrências que causem impacto no dia a dia da população, mas voltou à normalidade na tarde de hoje. Ainda assim, algumas ocorrências foram registradas e ainda estavam sendo solucionadas ao longo desse domingo, como a queda de 2 muros na Ilha do Governador, na Zona Norte. Foi esse bairro que registrou a maior quantidade de chuva na noite deste sábado. A passagem de uma frente fria deixa o tempo instável aqui no estado do Rio de Janeiro, ainda com possibilidade de chuva de moderada a forte para este domingo em vários pontos do estado, mas na capital fluminense, se vier, deve ser chuva fraca, conforme a previsão do Sistema Alerta Rio. De qualquer forma, apesar dessas ocorrências e de riscos, não houve ocorrências com feridos registradas aqui no estado do Rio. E municípios da Serra Catarinense e do oeste do estado se recuperam dos temporais do fim de semana. Em Anita Garibaldi, o granizo mudou a cor das ruas. A nossa repórter Gabriela Garcia tem todas as informações. Pelas imagens, a impressão é de que nevou no município de Anita Garibaldi, na região serrana de Santa Catarina. Mas a camada branca que cobriu as ruas é o acumulado de pedras de gelo. Um temporal na noite de sexta-feira, com chuva de granizo, causou estragos na cidade. Telhados de casas foram danificados, assim como ruas que não são pavimentadas. Não há registros de desabrigados. Já em Chapecó, no oeste catarinense, a Defesa Civil informou que neste sábado houve uma microexplosão, com ventos de mais de 90 km por hora. Esse fenômeno é caracterizado por uma corrente de vento forte e descendente que se separa de uma nuvem de tempestade e se desloca com força em direção ao solo. Há registros de destelhamentos de casas e quedas de árvores. Felizmente, também não há feridos nem desalojados. De hoje até quarta-feira, o tempo deve se manter firme em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil. Mas a partir da noite de quarta,
há chance de temporais com ventos fortes e eventual queda de granizo. E o Papa Francisco fez uma breve aparição durante as celebrações deste domingo de Páscoa no Vaticano. O pontífice abençoou os fiéis, andou de Papa móvel e pediu um cessar-fogo na faixa de Gaza em uma mensagem lida por um assessor. A repórter Gina Marques tem os detalhes. Quase 50 mil pessoas vieram à Praça São Pedro para participar da missa de domingo de Páscoa. A esperança era ver o Papa. Mas a presença do pontífice não estava confirmada devido à sua convalescência de uma pneumonia. Logo após a missa, Francisco apareceu de surpresa para dar a bênção Urbi et Orbi, que significa para a cidade de Roma e para o mundo. Em suas primeiras palavras, o pontífice desejou boa Páscoa a todos. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Na varanda central da Basílica de São Pedro, após Francisco desejar boa Páscoa aos fiéis, o arcebispo Diego Ravelli, mestre de celebrações litúrgicas do Vaticano, leu o texto escrito pelo pontífice. Na mensagem, o Papa fez um apelo a todos os políticos do mundo que tenham a coragem e use os recursos disponíveis para ajudar os necessitados a combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento. Francisco disse também que estas são as armas da paz, aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar a morte, enfatizou. Ao abordar os conflitos globais, o pontífice destacou o perigo do antissemitismo e definiu a guerra em Gaza como infame. Na mensagem, Francisco também citou outros países como a Ucrânia, Líbia, Síria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Mianmar. Abre aspas. Não é possível haver paz onde não há liberdade religiosa, ou onde não há liberdade de pensamento, nem de expressão, nem respeito pela opinião dos outros. Fecha aspas. Em seguida, no estilo de Francisco, ele quis dar uma volta na Praça São Pedro com o Papa móvel para estar ainda mais próximo dos fiéis. E assim nós encerramos essa edição do CNN Prime Time. Uma boa noite para você e fique agora com o É Negócio. Pense bem, pense CNN. Tchau, tchau.